Então, vocês vão pegar a apostila de vocês aí, apostila 2. Apostila 2. Cadê aqui? Deixa eu pegar a minha também, né? Apostila 2. Começa lá na página 98. Nós temos aí duas imagens dos dois grandes nomes do parnasianismo e do simbolismo. Alguém me fala quem são esses aí? Tem coragem? Esse aqui é o Cruz e Souza. Cruz e Souza foi poeta negro do simbolismo e ele colocava nas suas poesias essa dor de ser negro numa sociedade escravocrata, tá? Então tem muito de sofrimento nas poesias dele. O simbolismo é a linguagem da música, porque tem muita musicalidade, sabe? Tem muita aliteração, como eu falei que nós vamos estudar, né? Que é a repetição do som consonantal, e a sonância, que é a repetição do som vocálico, né? Muita rima, então tem muita musicalidade. E o Cruz de Souza, ele também fala sobre, como eu falei, né? Ser negro na sociedade escravocrata, então ele assim, expõe sua dor mesmo, né? Enquanto negro, nas suas poesias. O simbolismo tem uma linguagem muito vaga, muito fluida, sabe? O simbolismo não afirma nada, o simbolismo só sugere, tá? Por isso que chama simbolismo, tá? É a linguagem do sonho, digamos assim, sabe? Não tem nada afirmado. O poeta dizia que a literatura não é para afirmar, é para sugerir. O leitor tira as conclusões que ele quiser, ele enxerga o que ele quiser, né? É até dessa época aquela pintura chamada Impressionismo Nascer do Sol, né? Porque você não vê barcos assim bem delimitados, né? Mas sugere que sejam, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então esse aqui é o grande nome do simbolismo no Brasil, tá? O Cruz e Souza. Depois foi reconhecido assim como grande nome não só no Brasil, né? Mas talvez mundialmente conhecido. E esse outro aqui, ó, bonitinho que tá aqui dividido, ó, esse nariz fino, esse bigodão e de óculos, é o Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. O Olavo Bilac, que é o ourives da linguagem no parnasianismo, né? O parnasianismo tem características, assim, de rebuscamento, de retorno à forma fixa, sabe? A forma da poesia é mais importante do que o seu conteúdo, do parnasianismo, tá? Vai tratar com muita objetividade esse interesse pela forma, né? A forma é a deusa na arte parnasiana. É a arte pela arte, tá certo? Tudo tem que ser muito belo. Por que isso? Porque a sociedade da época acreditava que valorizando o que era belo, suprimia-se as mazelas do mundo, sabe? As desigualdades sociais influenciadas pela Belle Époque, né? Que foi aquela época de muito luxo, muito glamour, quando o homem percebeu que ele podia malear, que o aço, né, o metal, tinha uma maleabilidade, ele podia moldar do jeito que ele queria e fazer aqueles adornos mais incríveis aí que nós vamos ver aí. Essa é a Belle Époque, Arte Nouveau, né? Arte Nouveau, essa arte nova aí que veio, essa ideia da França, né? Ela tem essa característica de valorização do que é belo, né? Valorização exacerbada do que é belo, para suprimir as mazelas sociais, tá? Característica aí. E essa novidade, né? É um advento da Revolução Industrial, que vocês já estudaram aí. Então, ó, aqui nessa página 99, nós vamos perceber que, como nós já vimos com o realismo e naturalismo, né, o parnasianismo também acontece nessa época, como eu falei, já é na segunda metade do século XIX. E essa segunda metade do século XIX foi uma época de muitas transformações, de muitas inovações na literatura. Lembra que até então nós estávamos lá com a Aurélia Camargo, belíssima, como uma reboque, não sei o quê, né, de valorização exacerbada da mulher, de idealização da mulher e do amor, né? E aí já chega o realismo e naturalismo, que é um movimento completamente contrário, que nega o romantismo, né, a idealização romântica, que faz um raio-x do homem, que mostra o homem desnudado, conforme ele é sozinho, né, não aquele homem
máscara da corte, né? E o naturalismo que vai mostrar a promiscuidade do homem, né? Os comportamentos escusos, não é? Pega mais esses ambientes mais degradados, mais marginalizados, né? Onde as pessoas têm menos informações e por isso elas agem mais por impulso, né? Eles não pensam com a razão, eles não agem pela razão, eles agem pela emoção, não é? Então, essa segunda metade do século vai ser muito diferenciada, né? Trouxe essas inovações todas para a literatura, muita objetividade, muita racionalidade, né? Como eu falei, né? O que é matéria da literatura são coisas assim que não são belas, são coisas reais, não é? Então, são essas as inovações da literatura. E aí, esse parnasianismo vai surgir lá na Europa, né? Que junto com esse realismo naturalismo, é essa época da realidade, né? O realismo da literatura. Mas o realismo e o naturalismo, como nós já vimos, foram esses movimentos aí de embasamento científico, né? Teórico, da teoria de Taine, cientificismo de Marx e de Engels, né? Do positivismo do Taine, do Comte, e eu já falei, né, do Taine. Então, essa época aí era coisa que estava acontecendo, né? Eles eram, o realismo e o naturalismo eram pautados em coisas atuais que estavam acontecendo na época, no cientificismo vigente. Já o parnasianismo vai ter um retorno ao passado, sabe? O estilo é baseado no lá naquelas, por isso que é chamado de parnasianismo. Lembra o Parnaso da Grécia, Monte Parnaso, né? Que era diz que figurativamente é a casa do deus Apolo, né? Onde ele recebia os escritores, e os escritores recebiam inspirações divinas, né, com Deus Apolo. Então, por isso que chamam parnasianismo, né? Um dos motivos é esse. Né? Então, é um retorno, vai usar muita mitologia grega, vai usar muito paganismo, certo? O parnasianismo vai ter essa característica aí, de ser passadista, né? Passadista é porque valoriza coisas do passado, né? Como eu falei, né? E faz referência às mitologias. Depois, nós vamos falar aqui, pega sua apostila aí na página 99 e me acompanha, tá, gente? A poesia parnasiana sofreu influência aí dessa objetividade, né? A poesia parnasiana é simbolista. Sofreu influência dessa objetividade do realismo, do naturalismo. Lembra que era muita objetividade e razão, né? Que norteavam a linguagem? E como que esse discurso objetivo vai influenciar o parnasianismo? O modo de fazer poesia, né? Por exemplo, não se leva em consideração sentimento do eu lírico, leva-se em consideração um vaso grego, a beleza do vaso grego, tanto a beleza da forma quanto o material que foi utilizado para fazer o vaso. Então, nós vamos falar disso. Objetividade. Vou usar uma obra de arte, que é o vaso grego, ou o vaso chinês, tem poesia que fala sobre o vaso grego ou sobre o vaso chinês, para fazer a minha obra de arte. É a arte sobre a arte, entendeu? A minha obra de arte é o meu poema, que tem que ser impecável. Mesmo número de sílabas poéticas, né? Rimas ricas, rimas preciosas, são aquelas rimas entre palavras de diferentes classes gramaticais. Por quê, Mari? O que é isso? É fácil rimar cantar com falar, verbo com verbo. É fácil rimar pensamento com sentimento, substantivo com substantivo. Eu quero ver se fazer uma rima preciosa entre um verbo pronominal e um substantivo. Por exemplo, vê-la, que é um verbo pronominal, com estrela, que é o substantivo. Aí já é o bicho da goiaba, entendeu? Então, essa objetividade é expressa aí nesse parnasianismo dessa forma, né? Esse modo de fazer poesia. Mais o que eu vou falar aqui? Não, do parnasianismo tá bom. Agora, do simbolismo, como eu falei, né, que é a linguagem da música, muita musicalidade, muita sinestesia. A sinestesia é aquela figura de linguagem em que há a fusão dos órgãos dos sentidos. Lembra? Quando eu falo assim, é um cheiro doce, mas cheiro é com olfato, doce é com paladar. Então, eu misturei dois órgãos dos sentidos. É o cheiro doce, é a voz suave,
Então, eu já misturei o órgão do sentido aqui, o ouvido, que é a audição, com o tato, voz, eu escuto, suave, eu toco, não é? Então, essa sinestesia vai ser muito utilizada nessa corrente literária, que é o simbolismo, né? O simbolismo vai ter algumas características do parnasianismo, né? Mas os poetas simbolistas, como eu falei, eles somente insinuavam, né? Eles não definiam as coisas, não. Por isso que o simbolismo é aquela linguagem vaga, né? De sugestão. Cabe ao leitor, ao espectador, né? Observar e tirar suas conclusões, né? As pinturas não têm aquelas linhas delimitadas, né? É igual os nenúfares do Monet, né? Que são aquelas flores sobre a água, aquelas flores coloridas sobre a água azul. Então, aqueles ali são mais os borrões, né? Na água. A gente entende que são flores, mas assim, não tem uma delimitação, não tem um contorno propriamente dito, né? Então, nós vamos ver como que o simbolismo traz para a poesia essa possibilidade de múltiplas leituras de uma mesma obra, né? Porque depende muito de quem está observando, né? Quem está observando vai ver o que ele vê, o outro talvez não vai enxergar aquela mesma coisa, né? Justamente por isso, que está aberta a várias possibilidades interpretativas, ok? Então, nós vamos usar também um pouco da intuição para poder interpretar uma obra simbolista, ok? Então, nós falando aqui do parnasianismo ainda, vamos abrir aqui vamos abrir aqui uma coisa que vai nos ajudar a entender melhor. Arte pela arte. Parnasianismo é a arte pela arte. Não se esqueçam, tá? Aqui nós temos até uma pintura que é parecido com essa que você tem aí na sua apostila, só que a da sua apostila é justamente do Rafael Sanzio, né, o do italiano aí, que é o Parnaso que ele pintou. Tá aqui, ó, na página 100. Aqui, ó, o Parnaso na página 100 do Rafael Sanzio. Não é a mesma pintura, mas é semelhante, são os escritores, né, os artistas, de um modo geral. Que isso, Ana? Os artistas, de um modo geral. São os artistas, de um modo geral, no Monte Parnaso, recebendo inspiração divina, que é a morada do deus Apolo, tá certo? Então, é como se estivesse no Monte Parnaso, por isso que a poesia tem esse nome, né? O parnasianismo. Então, a gente vai ver aqui... Ih, gente, meu Deus amado, calma, Lavo, calma. Deus amado. Não, vamos ter... Ó, a mãe tá trabalhando, sossego. Tá vendo? Fala baixo. Tá, tchau. Agora vai lá, escovar seu dente, fazer... Tomar seu café. Aí... Peraí, que nós vamos retomar nossa aula aqui, depois da invasão dos infantos. Ó, a gente vai ver o contexto histórico. Como eu falei para vocês, a Maria, por que parnasianismo? O que tem a ver com Belle Époque? Lembra que eu falei que é a valorização da arte, do belo, do que é bonito? Então, porque a sociedade está vivendo a Belle Époque, não é? Que é a valorização do que é bonito, né? Aí o que acontece, ó? Aí a apostila de vocês na página 99 vai falar sobre o contexto histórico. E vai falar das duas origens do nome parnasiano, né? Primeira, né, é por causa desse Monte Parnaso, como eu falei, e também uma outra origem para esse nome parnasianismo, porque foi publicada uma antologia, na verdade, 3 antologias poéticas, né, que é a compilação de poesias, né, um livro de poesias com esse nome, o Parnaso Contemporâneo, certo? E nessa época, então, por isso que esse movimento da época tem esse nome de parnasianismo. E nessa antologia pregava a arte pela arte.
Entendeu? Essa antologia poética aí do Parnaso contemporâneo pregava a arte pela arte, né? A valorização do belo e do bem, né? Então, a sociedade que estava aí vivendo, né? O glamour, o luxo, até a apostila de vocês trouxe uma ornamentação na própria página da apostila, eu achei bastante bacana essa, essa ornamentação aqui, olha pra você ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa ornamentação da página já é o metal sendo dobrado, ó. Então, aí nessa época, era muita valorização de adornos, de contornos arredondados, né, que se podia fazer com metal também. Isso é característica da arquitetura da época, certo? Isso é coisa que lembra os templos gregos. Olha aqui o teatro municipal do Rio de Janeiro, aqui na sua apostila, ó. Tá vendo? Como que tem essas formas mais arredondadas, parecem com o templo grego. E nessa época também assim, foram várias um conjunto arquitetônico, na verdade, né, que foi criado nessa época, baseado nesse ideal de arte nouveau, lembrando esses tempos gregos. É o quê? Não pode pegar, tá? É da mamãe. E foi nessa época que criaram também a Academia Brasileira de Letras, né? Baseado nesses princípios parisienses. Foi nessa época a criação da Academia Brasileira de Letras. Quem criou a Academia Brasileira de Letras foi o Machado de Assis, né? E ele foi o primeiro patrono da academia, né? O Machado, que vai falecer só no começo do século XX, já, né? Deixa eu ver, 1900, século XIX, no começo do século XX, que o Machado de Assis morre. Então, o Machado de Assis, olha para você ver como que as escolas literárias vão vir todas juntas, né? Por que eu estou falando do Machado de Assis? Porque nós já passamos pelo realismo, naturalismo, Machado de Assis do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, nós vamos começar com o pré-modernismo e o Machado de Assis vai estar vivo. Então, essa época, essa segunda metade do século XIX e o comecinho do século XX foi uma época, assim, de muita fusão de características literárias, entendeu? Foram muitos autores de características diferentes. Pega o bico. Muitos autores de características diferentes convivendo juntos, né? Tanto que, quando os poetas modernos fazem a Semana de Arte Moderna, eles criticam assim, com muita veemência, o parnasianismo, né? Por quê? Porque é como se o poeta parnasiano é como se fosse uma máquina de fazer versos. Por quê? Porque tem que manter aquele padrão rítmico, tem que manter aquela característica de soneto, o poema tem que ser todo com rimas muito ricas, então tudo é muito padronizado. Né? Não tinha aquela liberdade métrica, não tinha aquela liberdade temática, porque o parnasianismo foge, o parnasianismo e o simbolismo não tem nada a ver com o parnasianismo, principalmente, digamos assim. Não tem nada a ver com o problema social. O poeta parnasiano, ele não enxerga a sociedade, né? Tanto fala que, às vezes, ele fala que se tranca na sua torre de marfim para fazer a sua poesia, mas é porque, para ele não podia deixar o mundo, as condições sociais, econômicas e políticas influenciarem a sua poesia, senão sua poesia não seria bela, entendeu? Por isso que fala que esse tranco em torres de marfim. E, então, a poesia dessa fase do parnasianismo, que vem logo depois do realismo, do naturalismo, que tinha essa objetividade, crítica da sociedade, de olhar para esse povo marginalizado, o parnasianismo, ele não tem essa característica de olhar para a sociedade. Vocês estão entendendo? A poesia do parnasianismo, ela é sobre coisa bonita. É sobre o vaso grego, o vaso chinês, entendeu? É sobre mitologia grega, né? Vai falar de muitos nomes de deuses da mitologia. Então, é essa característica de, mais ou menos, assim, que foge da realidade brasileira, certo? Então, aí nós temos mulheres bonitas da Belle Époque, 1890 1914, com que era as roupas, tudo que podia era arredondado, né, como espelho ali. E as características... Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente, que eu não estou conseguindo. Estou conseguindo enxergar aqui, não. Ixi, tá bom. As características, só está cobrindo ali um pouquinho. A arte pela arte, é o esteticismo, né, da beleza, volta-se para o belo, tem um descompromisso com os problemas do mundo, é o que eu falei com vocês.
Não tem aquela... Nossa Senhora, está muito enjoado. Não pode ficar aqui, não. Não, isso... Não, Deus me livre. Hoje tá ruim mesmo. Aí, ó, coberta. Entendi que é aquele dia. Aqui. Desse compromisso com problemas sociais, é bom ressaltar, porque, como eu falei, o realismo e o naturalismo era uma crítica, né? Ironia, sarcasmo, Machado de Assis, né? Uma crítica. E aí aqui nós não temos mais assim nada a voltar para a sociedade. E os poetas encerram em suas torres de marfim. O que é isso? Isso é uma linguagem figurada para dizer que eles não estão fofinho demais. O tanto que ele é fofinho, ô Gustavo, ele é pirracento. Sabe? Não se engane. Tanto que ele é fofinho. Entendi. Aqui, tem dia que eu tenho que pegar ele um pouquinho, porque é pior. Ele grita tanto que ele me atrapalha, me desconcentra totalmente. Sabe? Eu não sei Ô, trabalhar com coitado. barulho, não. E aí tem dia que ele grita tanto que é melhor eu pegar ele um pouquinho. Aqui, isso é uma linguagem figurada, né? Os poetas encerram em suas torres de marfim, quer dizer que é para eles ficarem, assim, isolados dos problemas do mundo, entendeu? Impassibilidade, contenção do lirismo, como eu falei, não tem aquele sujeito lírico falando do seu sofrimento no parnasianismo, tá? A subjetividade é afastada do sentimentalismo, não tem aquela subjetividade do eu lírico falando de sentimento amoroso, nada disso, tá? O negócio é um vaso grego, um vaso chinês, no máximo falar de pombas, como Alberto de Oliveira, tá? Perfeição formal. A forma é a deusa da poesia no parnasianismo. Materialismo da forma, o artesanato do verso, palavra lapidada, burilada, assimilação dos ideais das artes plásticas na poesia. Tem um poema do Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, o Olavo Bilac, que ele fala assim, ó: invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, faz o relevo de uma flor. Ou seja, quando eu estou escrevendo, eu quero que a minha poesia, meu poema, tenha a mesma beleza de que aquela peça de ouro do ourives, entendeu? Tanto que o Olavo Bilac é chamado de ourives da linguagem, né? Por esmerar demais. Então, por que vocês têm que entender isso aqui? Para na hora que vocês lerem um poema do Parnasiense, vocês falam assim, nossa, não entendi nada. O que esse cara está falando, Maria? Faz mesmo, entendeu nada, tá falando nada, tá só materializando a forma, assimilando ideais de artes plásticas do seu poema, né? É a palavra bem lapidada, como ele fala, que é igual Orives. Poesia descritiva, plástica e visual. Objetos, cenas históricas, fenômenos naturais, é sobre isso que vai versar a poesia, né? Cromatismo intenso. Contato com o Oriente, gosto burguês pelo exótico e requintado, claro que é o gosto burguês pelo exótico e requintado. Olha essa imagem aqui, se isso aqui não pode ser, se isso não é a burguesia requintada, não é? Retorno à tradição clássica, ideais da poesia greco-romana, renascentista e Árcade. A poesia Árcade, a poesia do arcadismo brasileiro, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, ali em Ouro Preto, Marília de Dirceu, lembrou? Predomínio da razão, antropocentrismo, ó, arte voltada para o belo ideal, para o bem, a verdade e a perfeição. Mimeses, a arte é a cópia da natureza. Mimetizar é copiar, não é? Então, veja bem, essa poesia parnasiana, então, tem essas características aí, né? Na linguagem, na forma, no conteúdo. Às vezes o conteúdo não é tão importante, né? O importante mesmo para eles é a forma, tá? O retorno à tradição clássica aí, ó, os ideais da poesia greco-romana. Nós vamos ter poesias aí do parnasianismo que vai lembrar o arcadismo. Vocês lembram que o arcadismo não tinha assim, característica de nacionalidade? Porque os textos do arcadismo, o arcadismo é também chamado de neoclassicismo, né? O classicismo na época do Camões, né? Que eles escreviam, que ainda não tinha poesia no Brasil, não tinha literatura no Brasil, na época do classicismo. O classicismo foi a época das grandes navegações, quando o Brasil foi descoberto. Então, no Brasil, nós começamos já com o quinhentismo, mas já tinha acontecido na Europa, por exemplo, a Idade Média, né, o trovadorismo, com os cantores com as cantigas de amor, cantigas de amigo, que nós estudamos no comecinho do ano passado, né, com a vassalagem amorosa. Já tinham passado pelo Renascimento, né, com as pinturas lá do Da Vinci, com o Davi, né, que é aquela escultura gigantesca. Já tinham passado pelo classicismo, com o Camões, né? E todas essas escolas literárias aí de cavalo, como é que chama? Novelas de cavalaria, né? De Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda.
tudo isso aconteceu no Brasil, ainda não tinha nada, certo? Não tinha sido descoberto. E quando começa no Brasil o quentismo, isso já aconteceu tudo lá na Europa. Então, nós temos um atraso literário de 500 anos, certo? Um atraso de produção literária. Tanto que, peraí, vamos continuar aqui na sequência, que eu já estou querendo viajar aqui do romantismo. Então, quando no Brasil acontece o quentismo, tem o quentismo, o barroco e o arcadismo. O arcadismo é o neoclassicismo, é um retorno ao uso de mitologia grega. Lembra do arcadismo? Não tinha aquela característica de nacionalidade, como vem depois o romantismo, de falar de minha terra tem palmeiras ou de canto sabiás, aves que aqui gorjeiam ou não gorjeiam como lá, coisa brasileira. O arcadismo não fala de coisa brasileira. O arcadismo menciona árvores, templos gregos que não existem no Brasil. Porque os textos que foram base para se fazer os textos do arcadismo brasileiro são textos gregos daquela época do classicismo, então não tem nada a ver com o Brasil. Né? Fala de álamo copado. O álamo copado é um tipo de árvore que não existe aqui no Brasil, existe lá para a Grécia fora, lá para o Monte Parnaso afora, entende? Não existe no Brasil. Essa literatura do arcadismo é o neoclassicismo, é o retorno aos tempos de mitologia grega, tarará, tarará. Agora o parnasianismo vai fazer a mesma coisa. O parnasianismo vai ter o retorno ao passado, vai utilizar de novo a mitologia grega, vai utilizar de novo os templos gregos, né, para se fazer sua poesia, entendido? Então não tem essa brasilidade no parnasianismo. Arte voltada para o belo, ideal, para o bem, verdade e perfeição. Tá, já falei. Aspectos formais, a forma da poesia parnasiana. Parnasianismo é só poesia, Maria? Sim, só poesia, tá? Parnasianismo é só poesia. Rimas ricas e raras. Rimas ricas são aquelas rimas que eu falei para vocês, né? Entre diferentes classes gramaticais, né? Estrela, que é um substantivo, com vela, é um verbo pronominal, né? E as rimas raras são aquelas que são com aquelas palavras, assim, menos usadas possíveis, né? Fugaz, assaz, entende? Forma fixa, soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, né? São 14 versos aí em 2 quartetos e 2 tercetos, a forma, o esquema de rimas ABBA. Enjambamentos ou encadeamentos, o que é isso? O verso, ele não tem uma ideia completa, ele precisa do outro verso para você entender o que o poeta está querendo te dizer. Isso é o encadeamento de versos, tá? O verso não tem uma ideia completa por si só, precisa do outro verso seguinte, para você entender a ideia. Quando você entende, tá? Falando de parnasianismo. Métrica rígida, claro, nós estamos falando de soneto. Predominância de decassílabos e dodecassílabos, porque todo soneto tem que ter os versos com 10 ou 12 sílabas poéticas. Com 10 sílabas, decassílabos. Com 12, dodecassílabos, certo? Preciosismo vocabular. Utilização de palavras inusitadas. O Ninho, de Alberto de Oliveira. Gente, e aí nós temos a chamada tríade parnasiana. Deixa eu ver aqui, sua apostila, onde é que está a fotinha deles. Lá na página 102. Tríade parnasiana, que são os poetas que foram mais importantes no parnasianismo. É claro que encabeçados aí pelo Olavo Bilac, né? Aí nós temos os 3, ó, o Alberto de Oliveira, o Raimundo Corrêa e o Olavo Bilac, ok? Depois nós vamos ver cada um aí, assim, mais de perto, né? Alberto de Oliveira. Nós temos aí a poesia dele. O Ninho, o musgo mais sedoso, a úsnea mais leve. Trouxe de longe o alegre passarinho. E um dia inteiro ao sol paciente esteve, com o destro bico a arquitetar o ninho. O que é destro? Quem sabe o que é destro? Quem sabe o que é destro? Me fala agora, ou cale-se para sempre. Tempo. Não sabe o que é destro? Então, agora vocês vão saber. O que é canhestro? Também sei não, Maria. Não sabe o que é canhestro? Não. E canhoto? Aí eu sei, né? É a mesma coisa de canhestro. Oh, Canhestro é o contrário de destro. Destro é direito. Quer dizer que o passarinho tem o bico eficaz,
Entende? Com o destro bico arquitetar o ninho. Ó, arquitetar, você está arquitetando o ninho porque ele sabe muito trabalhar ali com o seu biquinho. Entende? Agora o destro ninho, o destro bico. Da paina os vagos flocos cor de neve. Colhe e por dentro, ó, olha o encadeamento. Da paina os vagos flocos cor de neve, colhe. Viu? E por dentro o alfombra com carinho. Quer dizer que ele afofa, né? Colheu a paina. Paina é uma árvore que dá um fruto seco, e aí o sol quente abre esse fruto, e dentro do fruto tem uma coisa fofinha, parecido com algodão, parecido com aquela fibra de vidro que a gente enche a almofada. Então, isso é paina. Na roça utilizavam muito pegar isso para fazer travesseiro, sabe? Porque aquele negócio vai caindo, tipo um chumacinho de algodão do tamanho assim, ó, ele vai caindo e fica rolando, mas limpíssimo. E ele é muito macinho, sabe? Natural, né? Então o passarinho pega isso aí para poder afofar o seu ninho com carinho. E armado, pronto, enfim, suspenso em breve, ei-lo balouça à beira do caminho. Ó, você está vendo como que as palavras são? Você tem que ficar com o dicionário para você entender. E a ave sobre ele as asas multicores estende e sonha. Sonha que o áureo pólen e o néctar suga as mais brilhantes flores. Quer dizer, que sonha que ele está sugando o néctar das flores. Sonha, porém de súbito a violento abalo acorda. Em torno as folhas bolem, é o vento, e o ninho lhe arrebata o vento. Tá vendo? O ninho. É bonita a poesia. Você observa como que ele fala assim, com uma grandeza, né? Ele dá uma dimensão muito maior para esse ninho de passarinho. Não é só um ninho de passarinho. Olha para você ver como que ele te mostrou o ninho de uma forma mais excêntrica possível, né? Mais fora do comum, né? E aí nós temos esquema de rimas, ó, AB, leve, inho, esteve, ninho, né? E AB de novo, isso mesmo. E todos os versos têm 10 sílabas poéticas, ó. O musgo mais sedoso, a usne mais leve. O musgo mais sedoso, suar, usne mais leve. Isso mesmo, todos têm 10 sílabas poéticas. 9, 10. Isso aí. Esse é o Alberto de Oliveira. Esse Alberto de Oliveira é o primeiro que está na nossa apostila aí, ó. A apostila, eu tô falando sobre ele aqui na sua página 102, ó. Um dos poetas parnasianos, mesmo não abandonando de todo um certo intimismo romântico em seus poemas, tendeu a diferenciar o exagero emotivo pelo registro atento das sensações e das impressões. A gente, claro, ó, ele, por mais que ele não abandonou assim, né, o romantismo nos seus poemas, mas a tendência dele foi muito mais diferenciar o exagero emotivo pelo registro atento das sensações e das impressões. Olha que registro mais atento que ele fez aqui do passarinho construindo seu livro. Entendeu? E deixando em evidência uma visão do real. Sua poesia é considerada mais fiel aos valores do parnasianismo. Nela, a impessoalidade, o descritivismo, olha que descrição mais minuciosa. Você conseguiu até fazer visualizar aí um quadro, né, em movimento desse passarinho fazendo um ninho, depois deitadinho aí no ninho fofinho, sonhando que está tomando o néctar das flores. A impessoalidade, o descritivismo e a tematização de objetos são elementos bastante presentes. Vaso grego, vaso chinês. Ai, espera! Vaso grego e vaso chinês é dele também. Alberto de Oliveira. Essa dona Francisca Júlia aqui foi uma mulher, né, assim, muito... não teve tanto impacto no parnasianismo, até porque foi a primeira mulher poeta, né? Então, mas foi um nome a ser considerado no parnasianismo, tá? Dona Francisca Júlia. Musa impassível. Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero luto jamais te afeie o cândido semblante. Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho e diante de um morto, o mesmo olhar e sobressenho austero. A musa impassível. Quer dizer que ela está sempre com o mesmo semblante, digamos isso, né? Dona Francisca Júlia. Aí o Alberto de Oliveira, ó, uma pequena biografia dele, né? Também foi professor de literatura e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras junto com Machadão. É considerado o príncipe dos poetas brasileiros, mas ficou com esse título só depois da morte do Olavo Bilac, né?
Cadê? Sempre permaneceu fiel ao panasianismo, é o que está escrito na sua apostila. E amar dos acontecimentos históricos. Né? Sempre, né? O panasianismo, como eu falei, né? Ele se encerra nos seus torres de marfim, eles não enxergam acontecimentos históricos. É considerado o mestre dessa estética com sua temática presa à descrição, desde a natureza até meros objetos, exaltando-lhes a forma. Ele já falou lá da forma do ninho, né? Perfeição formal, métrica rígida, linguagem extremamente trabalhada, chegando por vezes ao rebuscamento, claro. Aí o vaso chinês. Aqui tem o vaso grego dele, aí tem o vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre o leque e o começo de um bordado. Aí nós já temos uma rima preciosíssima, que é o luzidio, que é um adjetivo, com vi-o, que é um verbo pronominal. Ok? Filho artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Então, observa, ele fez a obra de arte dele, que é o poema, sobre outra obra de arte. A nossa aula está acabando, gente.